Você sabia que existe um número, decidido a portas fechadas por um grupo de economistas, que literalmente determina se você vai passar a vida pagando juros abusivos ou construindo riqueza de forma acelerada? É a taxa Selic. E a maioria das pessoas nem sabe o que ela é, muito menos como ela está roubando ou multiplicando seu dinheiro agora. A ignorância sobre a Selic é um dos maiores ladrões silenciosos de riqueza. 99% dos brasileiros vivem em uma montanha-russa financeira sem entender por que estão subindo ou descendo. Eles culpam o governo, o chefe, a sorte, mas a verdade é que ignoram a força mais poderosa que move a economia. Presta atenção, porque o que vou te revelar pode ser a diferença entre uma aposentadoria confortável e depender do INSS. Você vai entender a Selic de uma vez por todas e, mais importante, como usá-la a seu favor. E isso é só o começo, porque a Selic não é só um número, é o pulso da economia brasileira. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Pense nela como o custo do dinheiro. Quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele usa a Selic como referência. Quando você pega um empréstimo no banco, a Selic é a base para a taxa que ele vai te cobrar. É o preço mínimo do capital. Ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. E essa decisão, que muitos ignoram, é o que faz seu dinheiro valer mais ou menos, seja na dívida ou no investimento. Uma pesquisa da FGV mostrou que menos de 15% da população brasileira entende como a taxa Selic afeta diretamente suas finanças. Isso significa que 85% está navegando no escuro, à mercê dos juros. E isso é a primeira bomba. A Selic é o termômetro da sua carteira. Se ela sobe, tudo fica mais caro. Seu empréstimo, seu financiamento, o crédito do cartão. Se ela desce, tudo fica mais barato. Mas a maioria só percebe quando a fatura do cartão chega. E aqui é onde fica interessante. A Selic tem um impacto brutal nas suas dívidas. E, se você está endividado, ela está te sangrando sem dó. Ouro puro a Selic e o parasita da dívida para asterisco. Imagine seu cartão de crédito como um parasita. A Selic é a dieta dele. Quando ela sobe, ele fica faminto e come mais do seu dinheiro. Se você tem dívidas, você está alimentando esse parasita. As taxas de juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil estão entre as mais altas do mundo, muitas vezes superando 400% ao ano. E a Selic é a base para essa insanidade. Quando a Selic sobe, o rotativo dispara. Um estudo da Serasa Experian mostrou que a taxa de juros do rotativo pode aumentar em até 20% acima da Selic em períodos de alta. Isso significa que sua dívida explode mesmo que você pague o mínimo. Financiamentos de carros e imóveis também são diretamente impactados. Uma Selic mais alta significa parcelas maiores, um custo total do bem muito mais elevado. Você paga mais pelo mesmo produto. A armadilha aqui é simples. Se você está endividado, a Selic alta é sua inimiga número 1. Ela te prende em um ciclo vicioso, onde você trabalha para pagar juros, não para construir patrimônio. Mas, e se você não tem dívidas? Aí a Selic pode ser sua melhor amiga. E aqui entra o segundo ponto crucial: como a Selic afeta seus investimentos. Mas antes de te mostrar como transformar a Selic em uma máquina de fazer dinheiro, você precisa entender por que a maioria das pessoas perde dinheiro na poupança, mesmo com a Selic alta. Presta atenção nessa parte porque é aqui que a maioria escorrega. Por a Selic e a multiplicação do seu dinheiro por asterisco. Seu dinheiro parado na poupança, a Selic é o sol que o faz evaporar, ou a chuva que o faz crescer. Entender isso é o primeiro passo para parar de perder. A poupança tem regras específicas. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Parece complexo, mas é simples. O ponto é, quase sempre, a poupança perde para a inflação, ou seja, seu dinheiro perde poder de compra. Mesmo com a Selic alta, outros investimentos de renda fixa, atrelados à Selic ou ao CDI, rendem muito mais. Estamos falando de CDBS,
LCIS, LCAS, Tesouro Direto Selic. Todos esses investimentos têm seu rendimento diretamente ligado à Selic ou ao CDI, que anda coladinho com a Selic. Quando a Selic sobe, esses investimentos se tornam extremamente atrativos. Você pode literalmente ganhar dinheiro dormindo com baixo risco e superar a inflação. Isso é o que os ricos fazem. Um estudo da Ambima mostra que a alocação em renda fixa atrelada à Selic foi crucial para a proteção de capital em períodos de alta inflação. Você não precisa ser um gênio para lucrar com a Selic. Basta escolher os veículos certos. E aqui vem o próximo ponto. A Selic e a inflação. Uma dupla dinâmica que te empobrece ou te enriquece, dependendo de como você joga. Mas antes de te mostrar a relação perigosa entre Selic e inflação, você precisa saber que a maioria das pessoas confunde esses dois termos, e essa confusão custa caro. Para a Selic, a inflação e o imposto invisível para asterisco. A Selic luta contra a inflação, mas nem sempre vence. E quando perde, seu salário compra menos. É um imposto invisível que te empobrece, sem você perceber. O Banco Central usa a Selic para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a Selic. O objetivo é encarecer o crédito, desestimular o consumo e, assim, frear a alta de preços. É a velha lei da oferta e demanda. Mas se a inflação continua subindo, mesmo com a Selic alta, seu dinheiro está perdendo valor. Um salário de R$ 5.000 hoje compra muito menos do que comprava há 5 anos, mesmo que o número seja o mesmo. O poder de compra é corroído. E a maioria das pessoas não faz nada para proteger seu capital dessa corrosão. Elas simplesmente aceitam a realidade de empobrecer lentamente. Entender a Selic te dá a vantagem de ajustar seus investimentos para proteger seu capital. Em vez de aceitar a perda, você pode buscar rendimentos que superem a inflação, usando a Selic a seu favor. E aqui é onde a mentalidade de abundância entra. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você retém e faz crescer. E a Selic é a principal ferramenta para isso. Mas antes de te dar a estratégia final para usar a Selic para construir riqueza, você precisa entender um erro psicológico comum que te impede de agir. Para mamar-se a armadilha psicológica da Selic por asterisco. Por que a maioria ignora isso? Porque é chato. Falar de Selic, CDI, inflação não é tão glamuroso quanto falar de criptomoedas ou ações da moda. Mas ficar rico não é sobre ser divertido, é sobre ser inteligente e disciplinado. A economia comportamental, como mostram estudos de Daniel Kahneman, explica que somos avessos à perda e preferimos o prazer imediato. Entender a Selic não traz prazer imediato, mas evita uma perda futura gigantesca. As pessoas tendem a focar no que é visível e imediato. Uma conta de luz alta é visível. A Selic corroendo seu poder de compra é invisível, até ser tarde demais. É a diferença entre o amador e o investidor sério. O investidor sério entende que a riqueza é construída com decisões inteligentes, não com a sorte ou com a próxima, dica quente. E a Selic é o alicerce dessas decisões. Agora que você entende o que é a Selic, como ela afeta suas dívidas e investimentos, e por que a maioria ignora, é hora de amarrar tudo isso e te dar o plano de ação. Por Bior Clímax, a Selic como sua arma secreta para a riqueza para asterisco. A verdade é que ficar rico se resume a uma equação simples: receita, despesas igual a capital para investir. E a Selic é a variável que otimiza essa equação para você. Com Selic alta, seu foco deve ser 1. Quitar dívidas caras, cartão cheque especial, o mais rápido possível. Cada real pago é um real que não está sendo roubado pelos juros. 2. Alocar seu capital em investimentos de renda fixa atrelados a Selic CDI. Tesouro Selic, CDBS de bancos sólidos, LCIS e SLCAs, isentas de IR. Faça seu dinheiro trabalhar duro para você. Com Selic baixa, seu foco deve ser 1. Refinanciar dívidas caras para taxas mais baixas se possível. 2. Buscar investimentos que rendam mais que a Selic, como fundos imobiliários, ações de boas empresas ou até empreender. A Selic não é um inimigo, nem um amigo. É uma ferramenta.
E o conhecimento de como ela funciona é sua arma secreta para dominar o jogo do dinheiro. Os ricos não são mais espertos, são mais informados. Se esse vídeo mudou como você pensa sobre dinheiro e te deu a clareza para agir, o like ajuda mais do que você imagina a espalhar essa informação crucial. É um investimento de um clique no seu futuro. E para continuar sua jornada rumo à riqueza, o próximo vídeo vai destruir o maior mito sobre investimentos que te impede de multiplicar seu capital. Não perca. Inscreva-se e ative o sino.